Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Xadrez Político. Hoje, vamos falar sobre uma figura que está prestes a redefinir o papel do Japão no tabuleiro mundial. Sanae Takahashi, recém-eleita para liderar o principal partido do país, o Partido Liberal Democrata. Com ideias firmes, uma postura nacionalista e um discurso que desafia o pacifismo japonês, muitos analistas já a chamam de a nova Dama de Ferro do Oriente. Mas o que a ascensão dela realmente significa? Estaria o Japão prestes a abandonar décadas de neutralidade e voltar a ter uma força militar de peso na Ásia? Antes de mergulharmos na análise, um rápido lembrete. O cenário global está mudando rápido. A Rússia avança em sua retórica militar. A China pressiona cada vez mais o Mar do Sul. E a Coreia do Norte continua provocando o mundo com testes de mísseis. Nesse contexto, o Japão, que há mais de 70 anos mantém uma constituição pacifista, começa a rever o próprio papel no sistema internacional. E é justamente aqui que surge Sanae Takahashi, a mulher que promete desafiar tudo o que o pós-guerra japonês representou. Nascida em Nara, no coração do Japão, Takahashi não vem de uma família política tradicional, o que a torna uma exceção em um sistema dominado por dinastias. De estudante da Universidade de Kobe, a líder de um dos partidos mais poderosos do mundo, sua trajetória é marcada por disciplina e uma visão muito clara: reerguer o Japão como potência militar e estratégica. Durante sua carreira, ela construiu uma forte relação com Shinzo Abe, o falecido ex-primeiro-ministro, que também defendia o fortalecimento das forças de autodefesa japonesa. Os dois compartilhavam o mesmo princípio, o de que o pacifismo, embora nobre, tornou o Japão vulnerável diante das novas ameaças regionais. E, de fato, Takahashi não mede palavra. Ela afirma que o artigo 9 da Constituição japonesa, que proíbe o país de manter um exército ofensivo, já não representa a realidade do século XXI. Sua proposta é clara: reformar a Constituição e transformar as forças de autodefesa em um exército pleno, capaz de reagir e atacar quando necessário. É uma mudança drástica para um país cuja política externa foi, por décadas, baseada na diplomacia e na dependência militar dos Estados Unidos. Mas a proposta dela não surge do nada. Nos últimos anos, o ambiente regional se deteriorou rapidamente. A China expande sua presença militar no Mar do Sul e no Mar do Japão, disputando as ilhas Senkaku com Tóquio. A Coreia do Norte continua lançando mísseis balísticos que por diversas vezes sobrevoaram o território japonês. E a Rússia, que recentemente reforçou bases militares em suas ilhas próximas ao Japão, adicionou mais um ponto de tensão a esse tabuleiro explosivo. Diante disso, a pergunta que surge é simples, mas inquietante. Até quando o Japão pode se dar ao luxo de ser pacifista? Durante a sua campanha, Takahashi prometeu não apenas modernizar as forças armadas, mas duplicar o orçamento de defesa, ampliar a frota naval e fortalecer a cooperação militar com os Estados Unidos e outros aliados do Indo-Pacífico. Segundo ela, a paz só é garantida quando o inimigo teme a sua força. Uma frase que, para muitos japoneses, soa quase como uma ruptura com a identidade nacional construída após a Segunda Guerra Mundial. A ascensão de Takahashi, no entanto, divide o Japão. De um lado, conservadores a veem como uma líder firme, capaz de enfrentar as ameaças externas e colocar o país novamente entre as grandes potências. Do outro, há uma parcela da população que teme o retorno do militarismo que marcou o Japão imperial. E é justamente esse embate entre memória e necessidade que torna o momento atual um dos mais delicados da história recente do país. O mundo observa: se Takahashi conseguir o apoio necessário para revisar a Constituição, o Japão poderá se transformar novamente em uma força militar global, algo que não se via desde 1945. Mas a questão que paira no ar é: o Japão está preparado para abandonar o pacifismo que o definiu por quase 80 anos? A ascensão de Sanae Takahashi não é um evento isolado, é um movimento estratégico dentro de um jogo muito maior. Enquanto o Ocidente foca na guerra da Ucrânia e nas tensões entre Rússia e OTAN, o verdadeiro ponto de ebulição do século XXI pode estar se formando no Indo-Pacífico. E o Japão, que por décadas permaneceu à margem dos grandes conflitos,
está agora no centro do tabuleiro. Nos últimos anos, Pequim tem expandido agressivamente sua presença militar no Mar do Sul da China, construindo ilhas artificiais e instalando bases aéreas e navais em territórios disputados. Essas ações preocupam Tóquio, não apenas pelo risco direto às ilhas Senkaku, mas pelo que simbolizam o início de uma nova corrida armamentista na Ásia. A China de Xi Jinping quer consolidar sua posição como potência dominante na região. A Coreia do Norte quer provar sua força, lançando mísseis e exibindo poder nuclear. E agora, o Japão de Takahashi começa a sinalizar que não ficará para trás. Para muitos analistas, o equilíbrio frágil entre esses três países é o que define o novo xadrez geopolítico do leste asiático. Takahashi promete não apenas aumentar o orçamento militar para 2% do PIB, algo inédito desde a Segunda Guerra, mas também permitir que o Japão ataque preventivamente se detectar uma ameaça iminente. Na prática, isso muda tudo. Deixa de ser um país com uma força de autodefesa e passa a ser uma potência armada, pronta para agir. Esse é o ponto de ruptura. A linha entre defesa e ataque começa a desaparecer. E para um país com a memória histórica que o Japão carrega, essa mudança é quase um choque cultural. Mas há outro tabuleiro sendo jogado, talvez ainda mais complexo, o da política interna. Apesar da imagem de força e firmeza, Takahashi enfrenta resistências dentro do próprio partido e de uma sociedade que ainda tem cicatrizes profundas do passado imperialista. A geração mais velha teme o retorno de um Japão militarizado. Já os mais jovens, especialmente os que vivem sob constante medo dos mísseis norte-coreanos, veem em Takahashi a promessa de um país capaz de se defender sozinho. Enquanto isso, os Estados Unidos observam tudo com atenção. Washington apoia o fortalecimento japonês. Afinal, um Japão mais forte é um contrapeso direto à China, mas também teme que um excesso de autonomia militar possa diminuir a influência americana no Pacífico. É o velho dilema das alianças. Quanto mais forte o aliado, mais imprevisível ele se torna. Do outro lado, a China reagiu com dureza à eleição de Takahashi. Jornais estatais chineses a descreveram como uma política perigosa, acusando-a de querer reviver o militarismo japonês. Pequim sabe que, se o Japão mudar sua constituição e se rearmar completamente, o equilíbrio de poder na região pode se romper. E isso obrigaria a China a ampliar ainda mais seus arsenais. Ou seja, um movimento em Tóquio pode gerar uma reação em cadeia em toda a Ásia. E em meio a essa disputa de poder, há um terceiro ator imprevisível: a Coreia do Norte. Com testes de mísseis cada vez mais ousados e um programa nuclear avançado, Pyongyang coloca o Japão em alerta constante. Cada novo lançamento serve de combustível para o discurso de Takahashi, que repete: um país que vive sob a ameaça de mísseis não pode se esconder atrás de uma constituição do passado. O discurso dela é direto, quase simbólico. A segurança do Japão não é mais uma questão moral, mas de sobrevivência. E enquanto o mundo acompanha cada passo dessa nova líder, os estrategistas militares já falam abertamente. Se o Japão realmente mudar sua constituição, o cenário da Ásia pode se transformar em poucos anos. A corrida armamentista está oficialmente declarada. Em meio a essa escalada silenciosa, uma pergunta paira sobre o tabuleiro global. Até onde o Japão está disposto a ir para se proteger? E o que isso pode custar ao mundo? O fortalecimento militar japonês é visto por muitos como inevitável, mas inevitável não é o mesmo que seguro. Analistas alertam que, ao rearmar-se e buscar uma postura mais ativa, o Japão pode acender o pavio de um novo equilíbrio instável, especialmente num momento em que potências nucleares testam seus limites em várias frentes. É o que muitos chamam de efeito dominó estratégico. Quando um país muda suas regras, os outros são forçados a fazer o mesmo, e há sinais claros disso acontecendo agora. A Coreia do Sul, vendo a movimentação japonesa, já discute aumentar seus próprios gastos militares e até a possibilidade, antes impensável, de desenvolver um programa nuclear independente. A China, por sua vez, reforça sua frota naval e amplia a presença militar em bases no Pacífico. Enquanto isso, os Estados Unidos intensificam os exercícios conjuntos com o Japão,
como forma de mostrar que o eixo de segurança do Pacífico ainda está sob controle americano. Mas controle é justamente o que parece escapar das mãos das grandes potências. O avanço tecnológico de armamentos hipersônicos, drones autônomos e inteligência artificial aplicada à guerra cria um cenário em que decisões humanas podem ser substituídas por algoritmo, e a margem para erro é mínima. Um cálculo equivocado, um radar que interpreta mal um sinal, uma decisão precipitada, e o mundo pode mergulhar numa crise sem precedentes. É neste contexto que a figura de Sanae Takahashi ganha contornos simbólicos. Para uns, ela representa o renascimento da autoconfiança japonesa, um país que finalmente deixa de viver sob a sombra do passado e assume seu papel de potência plena. Para outros, ela é o lembrete de que a história nunca desaparece completamente, ela apenas muda de forma. O Japão que se reergue agora é o mesmo que um dia jurou nunca mais empunhar a espada. E essa contradição é o que torna este momento tão fascinante e perigoso. O tabuleiro está armado, as peças em movimento, e ninguém sabe quem fará o próximo lance. Enquanto Takahashi se reúne com líderes em Washington e discursa em fóruns internacionais, a mensagem do novo Japão é clara: estamos prontos para nos defender, e se necessário, para agir. Essas palavras ecoam além das fronteiras asiáticas. Em Bruxelas, a OTAN discute como incluir o Japão em operações conjuntas. Em Moscou, o Kremlin observa com desconforto a aproximação de Tóquio e Washington. E em Pequim, há um silêncio calculado, o tipo de silêncio que precede uma resposta estratégica. No fundo, todos sabem que a Ásia é o novo epicentro do poder mundial, e que o Japão, sob a liderança de uma mulher determinada e conservadora, pode ser a peça que vira o jogo. Mas há um detalhe que poucos percebem: a política externa de Takahashi não é apenas uma questão de defesa, é também uma tentativa de reconstruir o orgulho nacional. Um sentimento que une a população em tempos de incerteza e que pode ser o combustível de transformações profundas, tanto no campo militar quanto no cultural. O Japão está mudando, e o mundo muda com ele. A pergunta agora é: estamos preparados para o que vem a seguir? Se essa análise te fez refletir sobre o novo rumo da política global, deixa o like, porque isso ajuda o Xadrez Político a continuar trazendo conteúdo profundo, estratégico e sem filtro. E comenta aqui embaixo: você acha que o Japão está se preparando para uma nova guerra? Ou apenas tentando sobreviver a uma que já começou silenciosamente? E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sino. Porque no Xadrez Político, cada movimento no tabuleiro mundial tem um significado, e a próxima jogada pode mudar tudo.